Boa noite. Boa noite. Testemunha relata sacolas e mochilas de empreiteira para secretário de Haddad. Para promotor, o vice de Lula recebia propinas quando era prefeito de São Paulo. Pedida quebra de sigilo de empresas suspeitas de vender apoio eleitoral em redes sociais. O Ministério Público investiga o esquema ilegal em favor de candidatos do PT e do PR. Temer afirma que pode haver senhas para a entrada de venezuelanos. E depois das reações negativas, o governo garantiu que o objetivo não é barrar refugiados. No dia de combate ao tabaco, um balanço positivo da lei antifumo em São Paulo. Mas cresce a preocupação com a venda de novos tipos de cigarro eletrônico. 20% dos alunos do ensino básico estão atrasados na evolução escolar. Defasagem de 2 ou mais anos é mais grave no Norte, no Nordeste e entre os negros. E você vai conhecer a história do centenário Colégio Dante Alighieri. Ele foi construído na região da Avenida Paulista pelos imigrantes italianos. O Jornal da Gazeta está no ar. Moradores do centro de São Paulo reclamam do barulho durante a madrugada em frente a um centro de acolhida da prefeitura. Outra queixa é a falta de segurança na região. É madrugada e um bate-boca na rua desperta os moradores dos prédios. A briga dura vários minutos. Segundo relatos de moradores que preferem não se identificar, isso acontece praticamente todas as noites. Agora, diariamente, essa confusão são eles, a gente sempre vê as mesmas pessoas. Eles cantam, eles gritam, eles xingam, muitos palavrões. As confusões são em frente a um centro de convivência para adultos em situação de rua da Prefeitura de São Paulo. Alguns usuários montaram uma espécie de acampamento na calçada da rua Riachuelo, região central da cidade. O lugar fica atrás da Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco, a 100 metros da sede do Ministério Público e próximo da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Quando o dia amanhece, os ânimos se acalmam, mas outros problemas surgem. Consumo de droga na calçada o dia inteiro. Nossa equipe flagrou quando o homem acende um cigarro, aparentemente de maconha, e fuma tranquilamente. Os comerciantes aqui da região também reclamam. Por medo de represálias, eles preferem não gravar entrevistas, mas dizem que os pequenos furtos e assaltos na região são frequentes. Os moradores afirmam já ter procurado a ajuda da Prefeitura e da Polícia Militar para tentar acabar com esses problemas, mas até o momento nada foi feito. A gente chama a polícia, eles vêm, só que acabam levando, mas eles voltam para a rua. Já conversei, já tentei e o prefeito regional não deu atenção. Nós tentamos gravar entrevista com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, mas eles preferiram responder por telefone e disseram que não há o que fazer em relação à violência por se tratar de uma questão de segurança pública. Agora à noite, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social disse que acompanha os moradores de rua na região do abrigo desde 2014, mas que eles são resistentes à acolhida. Também tentamos gravar entrevista com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas não tivemos retorno. O Ministério Público diz que ex-secretário de Fernando Haddad, do PT, recebia mensalinha de empreiteira investigada na Lava Jato. Segundo a promotoria, José de Filipe Júnior recebeu R$200 mil de propina da UTC quando era secretário de Saúde na gestão Haddad. Foram 6 parcelas entre 2013 e 2014, o que fez o Ministério Público classificar os pagamentos como mensalinho. Ricardo Pessoa, dono da empreiteira, afirma que a intenção era abrir portas no governo petista e, por isso, teria pago em troca, por meio de Caixa 2, uma dívida de R$2.600.000 da campanha de Haddad, a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Fato pelo qual o ex-prefeito também é alvo de 2 inquéritos por improbidade administrativa, um na Justiça Eleitoral e outro na área civil. Filipe Júnior foi tesoureiro das campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010, além de prefeito de Diadema. Foi também deputado federal e estadual por São Paulo. Ao todo, José de Filipe Júnior teria recebido da UTC R$750 mil desde 2010, a maior parte antes de integrar a equipe de Haddad. Era o motorista de Filipe que retirava os valores no escritório da empreiteira.
João Henrique Orne disse em depoimento que carregava o dinheiro em sacolas e mochilas, que entregava ao patrão sem saber o que tinha dentro. Em março de 2016, Felipe Júnior disse à Lava Jato que o motorista dele ia buscar brindes na UTC. Se condenados por improbidade administrativa, Felipe, Haddad e os demais investigados podem ter de ressarcir os cofres públicos, ter os bens bloqueados e ainda perder os direitos políticos. Haddad, que é candidato a vice na chapa de Lula, disse hoje que desconhece os pagamentos ao ex-secretário dele. A defesa de Felipe Júnior afirma estranhar a ação no período eleitoral, quando o petista tentará se eleger deputado federal, e negou qualquer tipo de irregularidade por parte do ex-parlamentar. O Ministério Público Eleitoral pediu hoje à Justiça a quebra de sigilo fiscal de 6 empresas envolvidas no caso da compra de conteúdo remunerado no Twitter por lideranças do PT no Piauí e no Paraná. Para o procurador Bruno Nominato, a suposta compra de influenciadores digitais pelo PT pode configurar infração eleitoral. A lei só prevê o impulsionamento pago de notícias a partir de serviços oferecidos pelas próprias redes sociais, o que não é o caso dos aplicativos criados pelo deputado federal petista Miguel Correia, candidato ao Senado em Minas Gerais. A Procuradoria Mineira pediu a quebra do sigilo fiscal de 6 empresas envolvidas no esquema. Também solicitou que a operadora Apple Store publique a lista de todas as pessoas que usaram e baixaram o aplicativo O Brasil Feliz de Novo, usado para propagar conteúdos favoráveis aos petistas nas redes sociais. A intenção é saber quais dos candidatos petistas foram beneficiados por esse esquema, que, a princípio, teria favorecido o atual governador do Piauí, Wellington Dias, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, candidata a deputada federal no Paraná, e Luiz Marinho, que concorre ao governo de São Paulo. E hoje os candidatos à presidência da República cumpriram a agenda de campanha no Rio Grande do Sul, Minas e em Brasília. Jair Bolsonaro, do PSL, esteve no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, em cima de um carro de som, disse que tem um vice cabra macho. O colega de chapa é o general da reserva Hamilton Mourão. Bolsonaro disse que na campanha não vai ser um Jairzinho paz e amor. E afirmou que o país está cansado do politicamente correto. Geraldo Alckmin, do PSDB, participou de manhã de evento na Confederação Nacional da Agricultura, em Brasília. Na capital, prometeu enviar ao Congresso reformas logo no começo da gestão, caso seja eleito. Com um aceno ao agronegócio, voltou a defender o porte de armas para quem mora na área rural. A candidata da Rede também esteve no evento da CNA em Brasília. Marina Silva disse que os empresários do agronegócio não precisam ter medo da candidatura dela. Afirmou que o setor contribuiu para diminuir a crise econômica. Marina voltou a afirmar que distribuir arma para a população não vai resolver o problema de segurança. Ciro Gomes, do PDT, participou de caminhada no Mercado Central de Belo Horizonte. O pedetista chamou de estúpidas as políticas econômicas adotadas nos governos Temer e Dilma. Ele elevou o tom contra o adversário Jair Bolsonaro, o chamou de Hitlerzinho tropical e disse que quer manter distância dos eleitores do candidato do PSL. Preste atenção nas datas dos debates eleitorais aqui na TV Gazeta, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde. Os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 6 da tarde. Você já pode mandar as suas perguntas em vídeo no Twitter para os debates com o hashtag GazetaEstadãoJP. O presidente Michel Temer fechou o acordo com o Supremo para reajustar em 16,38% o salário do judiciário. A partir do ano que vem, os rendimentos dos ministros passam de R$ 33.700 para R$ 39.200. A decisão foi tomada depois do judiciário convencer Temer de que os gastos do governo com o aumento seriam compensados com o fim do auxílio moradia, que custa R$ 4.700 para cada juiz e seria incorporado no novo salário. O gasto extra total com a folha de pagamento dos servidores do Executivo a partir do ano que vem será de R$ 6.900.000.000. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao assumir o trono, Temer prometia tirar as contas públicas do vermelho. Falava em recolocar o país nos trilhos.
há 4 meses do fim do mandato, comanda um trem fantasma. Entregará ao sucessor, entre outras almas penadas, uma cratera fiscal de 139 bilhões para 2019. Com os cofres no osso, Temer desistiu de congelar os reajustes salariais do funcionalismo. Pior, aceitou incluir no orçamento do ano que vem o aumento dos contra-cheques do judiciário. Caótico, o governo Temer promoveu nas pegadas do impeachment de Dilma Rousseff uma farra salarial. Numa madrugada de junho de 2016, sob aplausos do Planalto, a Câmara aprovou 14 projetos com aumentos para 38 carreiras de Estado. Dizia-se na época que os mimos, mais de 50 bilhões até 2019, tinham sido negociados por Dilma e já estavam computados no rombo fiscal. A equipe econômica tentava agora levar ao freezer o pedaço do reajuste dos servidores previsto para o ano que vem, coisa de 6,9 bilhões. Temer parecia concordar, mas decidiu tratar uma verba pública inexistente como se fosse dinheiro grátis. Liberou os reajustes sob o argumento de que cabe ao sucessor evitar o descarrilamento do trem fantasma. Michel Temer apertou o botão de dane-se. Boa noite. A defesa do ex-presidente Lula pediu hoje ao juiz Sérgio Moro que envie imediatamente a ação sobre o terreno do Instituto Lula para a Justiça do Distrito Federal. Abram aspas, por favor. A menos que se queira desafiar a autoridade da decisão do Supremo. Fecha aspas. O pedido se baseou numa recente decisão da segunda turma do Supremo, que votou a favor de retirar das mãos de Moro as delações da Odebrecht, que não estavam relacionadas ao esquema de corrupção na Petrobras. Este é o terceiro processo contra Lula e trata de um terreno no valor de 12 milhões e meio de reais, que seria usado para a construção do Instituto Lula e uma cobertura avaliada em R$500 mil em São Bernardo do Campo como propina da Odebrecht. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Silvio Torres, deputado federal do PSDB de São Paulo, sobre a eleição de outubro. Até já. A população brasileira não para de crescer e, segundo o IBGE, São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país. São mais de 12 milhões de habitantes. Somos 208 milhões e meio de pessoas no Brasil, quase 1 milhão a mais do que no ano passado. E desde 2010 tem sido assim. A população por aqui só cresce. Essa é a mais nova estimativa feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que prevê também que chegaremos a 233 milhões de pessoas em 2047. E só a partir daí começaremos a ter números menores. Hoje, a idade média do brasileiro é de 32 anos, mas estamos envelhecendo. E a projeção é que no futuro próximo tenhamos mais idosos do que crianças vivendo no país. 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. As projeções podem ajudar com políticas públicas, mas os dados de hoje são a base para o governo dividir as verbas para estados e municípios. Se a população cresce, a maior concentração está em São Paulo. De cada 5 habitantes, 1 vive aqui. Os outros 2 estados mais populosos do país juntos, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não somam o número de pessoas que vivem em terras paulistas. São mais de 45 milhões de pessoas. Só aqui na capital, somos mais de 12 milhões. E aqui perto também há grandes concentrações com mais de 1 milhão de habitantes em algumas cidades, como Guarulhos e Campinas. No outro extremo, a cidade em que mora menos gente fica em Minas, é a Serra da Saudade, com apenas 786 habitantes. E os estados menos populosos estão no norte, Roraima, Amapá e Acre, todos com menos de 1 milhão de pessoas. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite termina esta semana, mas 3 milhões de crianças ainda não receberam a sua dose. Os estados que não atingirem a meta de imunizar pelo menos 95% das crianças devem abrir os postos de saúde no sábado. A capital paulista já aplicou a dose em mais de 70% das crianças entre 1 e 5 anos de idade. Em todo o estado de São Paulo, cerca de 600 mil crianças ainda precisam ser imunizadas. O Rio de Janeiro e o Distrito Federal apresentam os índices mais baixos de vacinação e preocupam o Ministério da Saúde. No sábado vai ser promovido um dia de vacinação extra para intensificar a imunização.
O objetivo do governo federal é vacinar pelo menos 10 milhões e 500 mil crianças. O estado do Amapá foi o único que cumpriu a meta até agora. O Unicef divulgou hoje o estudo Panorama da Distorção de Idade Série no Brasil, que mostra que cerca de 7 milhões de estudantes têm atraso escolar. O levantamento leva em consideração cor, raça, gênero, regiões, além da situação de crianças com deficiência e o censo escolar de 2017 do INPE-MEC. No Brasil, 35 milhões de estudantes estão matriculados nos ensinos fundamental e médio. Entre eles, mais de 7 milhões têm distorção idade-série, que significa 2 ou mais anos de atraso escolar. São 20% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental, são 5 milhões de estudantes e no médio, 2 milhões. O problema maior está nas regiões norte, com 41%, e nordeste, com 36% de alunos atrasados. Nas zonas rurais, o atraso também é grande. São cerca de 35% dos estudantes negros, 44% dos indígenas e 18% dos brancos. Por divisão de gênero, 50% dos meninos e 30% das meninas têm atraso. O censo escolar de 2017 é do INEP e do MEC. Governo e transportadoras fizeram a primeira audiência de conciliação depois da paralisação dos caminhoneiros em maio. Segundo a advogada-geral da União, Grace Mendonça, as empresas fizeram várias propostas que vão ser analisadas. Apesar disso, todas assinaram um termo em que se comprometem a não obstruir vias públicas no futuro. Até o próximo dia 9, a Advocacia Geral da União deve encaminhar ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, um parecer sobre as propostas. Ele vai ser o responsável pela decisão sobre os descontos ou parcelamento das multas. Quase 200 empresas foram multadas e cerca de 150 contestaram as punições. A soma das infrações passa dos 700 milhões de reais. A taxa média do rotativo do cartão de crédito caiu para 271,4% ao ano em julho, o menor patamar desde outubro de 2013. A taxa média do cheque especial recuou para 303,2% ao ano, a mais baixa desde março de 2016. De acordo com esse levantamento do Banco Central, a inadimplência das pessoas físicas ficou em 5% em julho, sem alteração sobre o mês anterior. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os juros do crédito estão caindo, até batendo recordes de baixa, mas continuam em níveis absurdamente altos. E isso, apesar de a taxa básica estar no menor nível da história, de o Banco Central ter alterado as regras das linhas mais caras, como o rotativo do cartão e o cheque especial, de ter reduzido o compulsório, disponibilizando mais recursos para os bancos emprestarem e de estar tentando fortalecer as fintechs, que são instituições que operam de forma digital e, por terem menos custos, podem oferecer taxas melhores para os empréstimos e investimentos. Tudo isso tem produzido algum resultado, nós conferimos agora. As taxas estão caindo, mas o Brasil continua no topo do ranking global do custo do crédito, o que mostra que é um problema sério na estrutura de formação de juros no país. A concentração bancária, sem dúvida, é um dos fatores que dificultam uma queda maior. As principais instituições respondem por quase 80% das operações de crédito. Isso reduz muito a concorrência e o que se percebe é que a preocupação com o risco sistêmico leva a estratégias protecionistas que mantêm o lucro das instituições e os juros sempre no nível muito alto. Aí, quando cresce a inadimplência, como estamos vendo agora, ficam dadas as condições até para novas elevações dos juros ou mesmo restrições maiores à concessão de crédito, que é um outro problema, principalmente para as empresas. O levantamento do Banco Central mostrou estabilidade da inadimplência, mas por só considerar o sistema financeiro e atrasos maiores. A Serasa, por exemplo, apontou em julho 61,6 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas, número recorde. Esse é um risco sempre usado como desculpa para a manutenção de taxas elevadas. Essa questão dos juros é, sem dúvida, um dos grandes desafios do país. É um ponto fundamental quando se pensa em mais consumo, investimentos e em crescimento mais consistente da economia. Crescimento que, em todo o mundo, passa pelo fortalecimento do crédito. Uma boa noite.
Empresas autuadas pela Receita Federal por indício de sonegação de tributos em razão da Operação Lava Jato conseguem lançar 9 bilhões de reais no novo refis. Segundo o levantamento da Receita, dos 403 contribuintes investigados na Lava Jato, 149 aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária. O subsecretário de Fiscalização do Fisco, Iágaro Jung Martins, disse que a Receita é contrária à criação de programas como o Refis, principalmente em que o contribuinte está envolvido em irregularidades. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo paulista. Paulo Scaff, do MDB, esteve na cidade de Suzano e Mogi das Cruzes. Na região metropolitana do estado, visitou unidades do SESI e fez corpo a corpo com eleitores. Em entrevistas, disse que, se eleito, vai retomar presídios que estão privatizados por facção criminosa e defendeu a revisão de leis e direitos como as saidinhas. João Dória, do PSDB, cumpriu a agenda na região da Baixada Santista. Ele visitou as cidades de Santos e São Vicente. Ao responder às propostas sobre desemprego, criticou o PT. Disse que o governo Dilma e Lula deixou como legado 14 milhões de desempregados no país e 5 milhões só em São Paulo. Márcio França, candidato à reeleição pelo PSB, visitou Campinas e São Caetano do Sul, no ABC. Contestado pela falta de remédios nas farmácias populares, em algumas cidades do interior, França admitiu o problema. O governador afirmou que já deu ordem para que os medicamentos sejam comprados. Luiz Marinho, do PT, esteve no interior do estado. Visitou as cidades de Votorantim e Sorocaba. Questionado sobre casos de corrupção no PT, disse que, se for eleito, vai criar uma controladoria para evitar esse tipo de coisa no governo e criticou os preços dos pedágios paulistas. Disse que são excessivos e caros. O candidato do PDT ao governo de São Paulo, Marcelo Cândido, teve a candidatura contestada hoje pelo Ministério Público Eleitoral. Ele foi condenado por improbidade administrativa por ter enriquecido de forma ilícita quando era prefeito de Suzano, na Grande São Paulo, entre 2004 e 2012. Agora, o pedido de impugnação dele deve ser analisado até o dia 17 de setembro pelo TRE, baseado na lei da ficha limpa. A defesa de Marcelo Cândido disse que a campanha vai continuar até o julgamento e que o pedido do Ministério Público não é uma condenação e que cabe recurso. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou hoje para o Ministério Público de São Paulo as provas que envolvem a Dersa em contratos superfaturados no estado durante as gestões do PSDB. O despacho de Edson Fachin atende a um pedido feito pelo próprio Ministério Público paulista, que investiga o pagamento de propina a empregados da Dersa em obras rodoviárias de São Paulo durante os governos de José Serra e Geraldo Alckmin, ambos do PSDB. Os alvos da investigação são as obras do Rodoanel de São Paulo e na rodovia Carvalho Pinto. Os contratos investigados chegam a 191 milhões de reais. As suspeitas dos promotores é que a Odebrecht e outras construtoras teriam pago vantagens indevidas a diretores da Dersa para obtenção de vantagens nesses contratos. Um dos alvos é o ex-diretor Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que comandou a área de contratos da estatal paulista na gestão de José Serra. Ex-executivos da Odebrecht confessaram repasses de dinheiro a campanhas políticas de tucanos a pedido de Paulo Preto, por meio de Caixa 2. Procurado, o PSDB diz que desconhece o processo e os fatos nele narrados e ressalta que as campanhas do partido foram realizadas dentro dos limites da lei. Começou hoje aqui em São Paulo a 7ª edição da Design Weekend. Até domingo, são mais de 300 eventos, a maioria de graça em vários pontos da cidade. Um dos endereços de maior concentração de atividades é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, famosa pelas lojas de arquitetura e decoração. Uma rua mobilizada para divulgar o design brasileiro. Nesta loja, os objetos à venda foram todos guardados. No lugar, artistas foram convidados a fazer móveis como se fossem pacientes em um hospital. Tem cadeira esperando o bebê no ultrassom e essas outras na espera da emergência piscam para o público.
A Lu organiza excursões pela Alameda Gabriel Monteiro da Silva só para aproveitar as mostras do evento que está na 7ª edição. O consumidor final também tem que estar aqui com a gente, porque é para eles que nós trabalhamos. Então nós trazemos também o nosso cliente para que ele também conheça todas essas tendências, essas inovações, né? Que a gente está vendo tanta coisa bacana. Esse ano realmente está um arraso. A loja de tapetes também está com cara de galeria de arte moderna. Mandou fazer araços, tapetes feitos à mão para serem pendurados nas paredes. Edições limitadas, inspiradas em obras de artistas como Di Cavalcante e Tarsila do Amaral. A exposição está sendo pendurada como se fosse um varal do nosso quintal, para entender que é arte, ou como é arte, como se faz arte e por que um pode adjudicar que uma seja mais cara, mais pobre, mais rica ou mais importante. Artistas e arquitetos brasileiros também são homenageados nesta outra exposição na mesma rua. Biombos fazem referência aos jardins de Burle Marx. A espreguiçadeira tem as curvas dos desenhos de Oscar Niemeyer. Até domingo, o público vai poder visitar quase 300 atrações diferentes em mais de 130 pontos de São Paulo. Desde atividades a profissionais do segmento mais ligados a negócios, até atividades lúdicas, como nós temos aqui, uma praça em que recebe visitantes, workshops e conteúdos de diversas espécies. O design está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. Está, por exemplo, nas nossas roupas e até mesmo nos móveis da nossa casa. Pensando nisso, a Design Weekend convidou 3 artistas e influenciadores digitais para montar cenários interativos para outra situação muito presente no nosso dia a dia: as nossas selfies. A Fancast é um evento itinerante com cenários para fotos nas redes sociais. Ele está em cartaz no Jardim Pamplona Shopping. Os ingressos custam R$50. Entre os 24 cenários, 3 foram desenvolvidos para a Semana de Design. É uma nova tendência internacional já, né? Em Los Angeles você vê muitos espaços, no Brasil nós somos os pioneiros, é a primeira edição no Brasil. E realmente trazer um novo conceito do que é um novo museu, uma nova galeria de arte interativa. E hoje aqui em São Paulo tivemos mais um dia de sol e de calor à tarde, quando chegou a fazer 27 graus aqui na capital. Pois é, até o fim de semana a temperatura deve passar dos 30 graus por aqui. Quem dá os detalhes é a Mariana Armentano. O tempo continua firme, quente e ensolarado amanhã em boa parte do país, inclusive aqui em São Paulo. Mas o destaque da previsão é a chuva no sul do Brasil. A meteorologia alerta toda a população do Rio Grande do Sul por causa da passagem rápida de uma frente fria sobre o litoral gaúcho, mas que causa temporais em grande parte do estado amanhã. Na metade norte do país, os ventos úmidos vindos do mar mantêm a nebulosidade entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte, com pancadas a qualquer hora na costa baiana. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, na capital gaúcha, muita chuva prevista a partir da tarde e os termômetros ficam entre 17 e 28 graus. Em Salvador, o tempo ainda fica instável, com termômetros entre 22 e 28 graus. No Rio, tempo firme, com máxima de 32. E em Campo Grande, muito sol, com calorão na casa dos 36 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, o tempo segue firme e quente em todas as regiões. Com a massa de ar seco afastando qualquer chance de chuva, o sol predomina, a umidade relativa do ar continua em queda e as temperaturas disparando. A máxima nesta quinta-feira vai aos 32 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, muito sol e calor também na casa dos 33 graus amanhã e na faixa leste, máxima em torno dos 30 graus em Campinas, em Sorocaba e também em Santos, no litoral. Aqui na capital paulista, até o fim de semana, vamos ultrapassar a marca dos 30 graus, viu? Nessa próxima madrugada, mínima prevista de 14 e máxima amanhã à tarde em torno dos 29 graus. E já com um pezinho no fim de semana, vamos ter 30 graus na sexta-feira e 31 no sábado. Só no domingo que, apesar de ainda fazer calor, já deve voltar a chover aqui na capital.
Um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, Dante Alighieri, foi tombado por órgãos de preservação do patrimônio por sua importância histórica e arquitetônica. O colégio foi a primeira grande instituição de ensino dos imigrantes italianos aqui no Brasil. Ninguém passa pela Alameda Jaú, número 1061, na região da Avenida Paulista, sem perceber esse prédio. Ele chama a atenção pelo tamanho e beleza, mas por trás de suas resistentes paredes estão muitas histórias, que levaram os órgãos de preservação do patrimônio a concederem o tombamento do local. Aqui, há 107 anos, funciona um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, o Dante Alighieri. O pedido de tombamento foi feito pelo próprio colégio em 1982 e só agora, 36 anos depois, ele foi aceito. Um reconhecimento da importância desta instituição de ensino, que retrata, por meio das suas edificações, parte da imigração italiana em São Paulo. O prédio foi inaugurado em 1911, 20 anos após a famosa Avenida Paulista ser construída. O projeto de unir os italianos e preservar suas raízes foi do conde Rodolfo Crespi, um industrial de sucesso na época. O colégio foi construído, inaugurado com a rua de terra batida, por exemplo. O calçamento não tinha chegado ali ainda. Então ele mostra também como a cidade estava crescendo. O tombamento atinge o pátio da escola e 2 prédios. O principal, batizado de Leonardo da Vinci, mantém os tijolos aparentes nas paredes externas. A outra edificação tem paredes vazadas e é chamada de colmeia. Construída em 1959, traz uma arquitetura modernista. Se for necessário fazer algum tipo de alteração em banheiro, em sala de aula, por uma questão de mudança pedagógica, por exemplo, isso é possível. Durante a Segunda Guerra Mundial, com Brasil e Itália em lados opostos, o colégio sofreu uma intervenção federal e mudou de nome, Visconde de São Leopoldo. As aulas de italiano foram proibidas. Só com o fim dos conflitos é que a escola retomou o nome original. Por aqui passaram alguns personagens importantes, como o ex-presidente Jânio Quadros, que entre 1943 e 49 deu aulas de geografia. A escola, que começou com apenas 60 alunos, abriga atualmente 4.500. Estudantes que conhecem de cor a vida e a obra do poeta e político Dante Alighieri, que dá nome ao colégio. Dante é lembrado em vários espaços do prédio, em bustos expostos cuidadosamente pela escola e principalmente por meio desta pintura, que está em um dos corredores e representa a Divina Comédia, considerada a principal obra do poeta medieval, que viveu no século XIII. Uma viagem imaginária de Dante pelo inferno, o purgatório e o paraíso. A gente acaba adquirindo muita cultura por estudar em um colégio assim. Isso é uma parte de São Paulo, uma parte da história de São Paulo que é muito importante. Em Nova York, a Times Square ficou mais cheia hoje depois de um enxame de abelha invadir a praça. O enxame se concentrou no carrinho de cachorro-quente, segundo a divisão de apicultura da Polícia de Nova York, criada especialmente para lidar com esse tipo de incidente. Entre 15 mil e 20 mil abelhas atrapalharam a vida de quem passava pela praça. Incidentes como esse são comuns na cidade, segundo a polícia, porque alguns hotéis e moradores da cidade usam colônias para produzir mel no telhado dos prédios. Ninguém ficou ferido e as abelhas foram retiradas com um aspirador especial. Elas serão soltas em outra área da cidade. Em mais uma troca de farpas, o presidente Trump afirmou que a China espionou os e-mails da democrata Hillary Clinton. Sem apresentar qualquer prova, Trump afirmou que informações confidenciais de quando Hillary trabalhou na Casa Branca foram obtidas pelos chineses de forma ilegal. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que as acusações de Trump não representam nada de novo e que se opõe firmemente a ataques pela internet e o roubo de segredos. O uso de um e-mail pessoal por Hillary durante a administração Obama já foi investigada pela Justiça dos Estados Unidos e usada por Trump na campanha pela Casa Branca.
O republicano disse que Hillary colocou o país em risco e queria colocá-la na cadeia por isso. Nada ilegal foi encontrado e o caso foi arquivado. Vários integrantes da campanha de Trump são investigados sob a acusação de terem tido a ajuda da Rússia, que invadiu computadores do Partido Democrata para favorecer Trump. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Silvio Torres, deputado federal do PSDB de São Paulo, sobre a eleição. Até já. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Eu aposentei a mangueira e agora é só balde e pano, para deixar o carro limpinho. A gente deixa a roupa acumular e eu lavo tudo de uma vez para não usar tanto a máquina. Escovar os dentes de torneira aberta, nem pensar. É assim, com mais consciência, que todos os paulistas estão unidos para evitar cada gota de desperdício. Porque paulista não desperdiça tempo, nem oportunidades e muito menos água. Economize água. Sabesp. Até o dia 31 de agosto, procure um posto de saúde e leve crianças de 1 ano a menores de 5 anos para a vacinação contra sarampo e poliomielite. Todos juntos, podemos manter essas antigas doenças no passado. Procure um posto de saúde e proteja seus filhos. Acesse www.saude.sp.gov.br. Não vacile, vacine. Governo do Estado de São Paulo. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabaco. Especialistas comemoram a melhora dos índices de saúde para quem deixou o vício e alertam para os riscos de mais uma moda entre os fumantes, principalmente os mais jovens. É o narguilé eletrônico. O equipamento é eletrônico, tem uma tela digital e funciona com uma essência que contém nicotina e aromas variados. O preço chega a R$ 700. A venda e a importação deste tipo de dispositivo foi proibida por meio de uma resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas não é difícil encontrá-lo em lojas e tabacarias. É conhecido como vapor. Royd conta que começou a usar para substituir o cigarro comum. Pessoalmente, eu parei de fumar cigarro por causa dele. Mas para os especialistas, esse tipo de produto é tão prejudicial quanto o cigarro. É um primeiro contato que os jovens têm com a nicotina, que o que a indústria quer. Porque ninguém pode fumar narguilé no trabalho, na escola, mas o cigarro ele pode. Então, se você libera um produto desse, que nós sabemos que causa dependência nos jovens, que é um atrativo para essa população, isso vai se traduzir, no futuro, em mortes. Neste caso, uma solução é fazer como o Alberto, de 54 anos. Ele começou a fumar com 15, mas há 8 decidiu parar e nunca mais experimentou um cigarro.
Sabe quando você acorda e fala, hoje eu não fumo mais? Peguei e larguei. Os 3 primeiros meses foram complicados. Muita ansiedade, vontade enorme de fumar, mas depois foi tranquilo. Mas tomar essa decisão, para muitas pessoas, é um desafio que parece impossível. Segundo o Ministério da Saúde, 20 milhões de brasileiros são fumantes. Em São Paulo, uma lei vem ajudando a reduzir a exposição ao cigarro. A lei antifumo começou a vigorar no estado de São Paulo no dia 7 de agosto de 2009. A partir daí, ficou proibido fumar em ambientes fechados, de uso coletivo, tanto públicos como privados. E segundo os médicos, nestes 9 anos, foram muitos os avanços, como a queda do número de mortes causadas pelo tabagismo. Houve uma redução de cerca de quase 10% de óbitos em função de infarto e por acidente vascular cerebral 1 ano após a implementação da lei. Segundo a cardiologista responsável pelo programa de tratamento do tabagismo do INCOR, a lei contribuiu ainda para diminuir o número de fumantes passivos, principalmente no local de trabalho, uma redução de 48% no estado. Em 9 anos, foram quase 2 milhões de fiscalizações. Neste período, 4.200 estabelecimentos foram autuados. Inclusive faz bem para a saúde dos que estão em volta. Então acredito que seja uma lei benéfica, sem qualquer preconceito a quem fuma, né? O Supremo Tribunal Federal adiou a conclusão do julgamento sobre terceirização para atividades fim. Até o momento, há 5 votos a favor da terceirização irrestrita e 4 contrários. Os votos dos ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia. A sessão deve ser retomada amanhã e a previsão é de que o julgamento seja concluído. O Tribunal Superior Eleitoral vai fazer uma sessão extraordinária na sexta-feira, quando pode julgar a participação do ex-presidente Lula no horário eleitoral gratuito. Hoje, o Partido Novo reiterou o pedido para que o ministro Luiz Roberto Barroso vete a participação do petista no horário eleitoral, que começa na sexta-feira. O primeiro programa dos presidenciáveis vai ao ar no sábado. A sessão extraordinária ocorre um dia depois do prazo final para o envio ao TSE da defesa do ex-presidente. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas do PSDB na corrida eleitoral de 2018. Entrevista o tesoureiro do PSDB Nacional, Silvio Torres, deputado federal no 6º mandato, político de extensa carreira, em que foi prefeito de São José do Rio Pardo, secretário estadual da Habitação em São Paulo, presidente nacional do PSDB e é o tesoureiro da campanha de Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pelo PSDB. Obrigada, Silvio Torres, por estar conosco. Bom, Silvio Torres, é grande a expectativa no PSDB sobre o início da campanha eleitoral em rádio e TV, principalmente pelo tempo que Geraldo Alckmin dispõe, mais do que todos os demais candidatos, e a esperança que ele se desloque, por causa disso, dos tais 6% e 7%, em que parece que ele ficou mais ou menos estacionado. Eu quero saber, no seu entender, é vantajoso esse tempo tão extenso que Alckmin tem? Ou ele corre o risco de que haja uma overdose de campanha, que produza uma canseira no eleitor, que seja muito Geraldo Alckmin num momento só? Bem, Maria Lídia, são vários aspectos. O primeiro é que este ano o tempo de exposição no programa é menor do que nos anos anteriores, porque boa parte desse tempo foi distribuído para inserções que ocorrerão durante todos os dias durante o dia. E o Alckmin, assim como tem um longo tempo de rádio e TV para os programas, tem também maior número de inserções, disparadamente. Então, aí a minha pergunta, isso aí não pode ser demais? Não, eu ia dizer o seguinte, que no tempo da Dilma, em 2014, ela tinha aquele tempo muito maior, praticamente o dobro, e ela acabou se dando bem porque teve um programa bem feito, bem elaborado, e tinha o que dizer porque tinha sido presidente e tal. Para nós, para o Alckmin, que
tem uma extensa folha de serviços como governador de São Paulo e governos bem-sucedidos, com números bastante expressivos e positivos. É uma oportunidade de mostrar o que ele não tem conseguido até agora. Porque nós passamos, durante todo esse tempo, apesar da... ele tem 6, tem 7, tem 8, até 9, 10, depende da pesquisa. Foram pesquisas que não mudou nada. Faz 6 meses que estão os mesmos números. Elas só mudam na margem de erro. Por quê? Porque a expressiva maioria do eleitorado ainda não está se sentindo nem um pouco motivada para cuidar de eleições, para pensar em eleições. Agora, Alckmin trocou o time que comanda a campanha dele nas redes sociais. Geraldo Alckmin é aberto para a campanha na internet, ou ele prefere o velho estilo, ou do corpo a corpo, ou da propaganda na TV? Não, primeiro não trocou a equipe de rede social. Houve um remanejamento. Isso não é troca? Não. Tiram daqui e põe ali? É que nós temos nas redes sociais, são 2 tarefas. Uma é de mobilização, que é a mais importante. Você mobiliza um grupo expressivo de filiados, de militantes, após treinamentos que estão sendo realizados no Brasil todo. E depois esse pessoal todo estará na batalha das redes sociais. É disso que o Marcelo Vitorino está cuidando única e exclusivamente agora. Ele deixou a cargo do seu segundo a divulgação nas redes sociais do programa eleitoral e de coisas que são importantes, mas que não exigem tanta gente, né, e tanta mobilização contra a outra área. Mas não há troca. Não há troca. Não. Bom, agora, e ele é aberto às redes sociais? Sim. Ele curte, ele gosta? Ele acompanha as redes sociais, ele sabe que elas são importantes, mas todos nós sabemos, até pelo histórico e também pelas evidências, que o horário eleitoral na TV e no rádio são os que movem as pesquisas. Bom, agora um outro aspecto, e aí eu juro para que eu não vou mais falar de campanha, mas é o estilo de Alckmin nessa campanha que está aí sendo muito questionado. Ele está sempre muito elegante, muito sereno, e Alckmin... Entretanto, ele parece distante do eleitor, ele não está expressando emoção, ele não sorri, ele não amarra a cara, não fica indignado. Parece que fica uma coisa mais fria, em debate, ou mesmo quando ele está ali nas imagens da campanha que ele está fazendo em diferentes pontos do Brasil. E ele fala, ele repete, porque ele é um político que tem lastro. Você mesmo lembrou agora que ele tem o que mostrar na gestão pública há tantos anos. Entretanto, ele repete projetos, ideias para o país num tom mais ou menos monocórdicos. O que eu estou querendo saber é se a equipe de campanha de Alckmin está amarrando muito o Alckmin, está impedindo que ele seja ele mesmo nesse contato através da campanha com o eleitor. Olha, são 2 pessoas, né? São 2 Alckmins. Um que é o Alckmin cabeça, a pessoa que centraliza decisões importantes, que não se descuida da responsabilidade fiscal, do gasto público, das obras que ele tem que tocar. E o Alckmin que é coração, a pessoa, ele cuida das pessoas, se preocupa com os efeitos das políticas públicas. E esses 2 serão mostrados agora no horário eleitoral. Nesse período que nós estamos atravessando, Maria Lídia, nós estamos vendo essa indiferença do eleitorado, ela só muda quando alguém causa algum impacto. Então, assim, nós estamos tendo uma sociedade muito sensível a emoções imediatas. Mas não é isso que o Brasil precisa por esse tempo, para sair dessa crise. Precisa de equilíbrio, de serenidade, e o Alckmin sempre foi a mistura dessas 2 coisas. Alguém que realiza e, ao mesmo tempo, não se esquece das pessoas. Mas está amarrado na campanha? Estão amarrando o Alckmin? Não está amarrado. A campanha na TV, obviamente, vai ser uma campanha mais solta, porque o candidato tem efeitos à sua disposição. Mas você pode ter certeza que vai ser uma campanha muito bem elaborada
e que vai mostrar as coisas que ele tem para mostrar para o país. Silvio Torres, você acredita que possa acontecer o fenômeno do voto útil no primeiro turno? É uma campanha que está aguerrida, nós estamos vendo aí. Tem ali alguns candidatos que eles estão dividindo a mesma fatia do eleitorado. Tem os mais extremados. Alckmin está nesse centro que está mais ou menos dividido e tá difícil. Até os analistas estão tendo uma dificuldade de fazer avaliações como previsões, coisas que sempre se fez, né? Então eles olham para o futuro e vem aí, continua uma grande nebulosa, pode clarear com a entrada do horário eleitoral, etc. Mas acredita que possa ter voto útil, aquela coisa na base do, gente, vamos tomar cuidado, vamos votar num que não seja nem o que nós preferimos, mas que possa vencer um xiita e tal, e etc. Eu acredito, como historicamente vem mostrando as eleições, que é ao final delas. Vou te dar só um exemplo. O Aécio Neves, na última semana, ganhou 15 pontos. Isso está constatado em pesquisas. Segundo turno? Não, no primeiro turno, para chegar ao segundo turno. Ele estava atrás da Marina, ele ultrapassou a Marina nos últimos dias. E isso porque o eleitor, ele cada vez decide mais tarde. Porque ele fica analisando, vê os programas de TV, de rádio, conversa com os amigos, ele sabe que ele tem que decidir. E aí, essa decisão se precipita e aqueles que estão, digamos, em situação mais favorável e que correspondem aos anseios, certamente ganham o chamado voto útil, que é o voto mais consciente e o voto que pode trazer o resultado. Eu não duvido que isso aconteça. Mas esse quadro, quero dizer o seguinte, ele vai mudar. O quadro de hoje está estacionado há 6 meses. Ele vai ter mudança, é impossível não acontecer isso. Certo. Bom, agora em São Paulo, a corrida eleitoral em São Paulo, João Dória parece mais empatado com Paulo Scaff, e embora ele tenha um índice de rejeição elevado de 32%, essa rejeição pode impedir que Dória faça uma distância de um segundo colocado, que ele chegue lá com a facilidade que ele chegou em São Paulo quando foi eleito prefeito? Não, essa é a eleição mais difícil realmente, porque o Dória não tem a força que tinha na eleição, que também é bom lembrar, ele disparou nos últimos dias. O Dória, ele tinha, no dia 15 de setembro, ele tinha 18 pontos, ele acabou ganhando no primeiro turno. E o Scaff tem um recall forte, e o Márcio França vai ter um bom horário de TV, eu acho que vai ser embolado, mas o Dória hoje, sem dúvida nenhuma, é o que tem mais chance de chegar em primeiro lugar. Mas a rejeição elevada dele preocupa? Então, tem mais chance de chegar em primeiro lugar no primeiro turno. No segundo turno, se ele não baixar a rejeição, pode ser preocupante, mas parece que ele está trabalhando para evitar isso. A última questão é um fator Lula. Então, assim, as avaliações é que mesmo preso, Lula ainda detém aquele poder de transferência de votos e que ele possa ser o fator decisivo para que aquele que ele indique seja um dos que vão disputar o segundo turno. Eu quero saber, em São Paulo, se Lula tem essa força para agregar votos à campanha do candidato do PT, Luiz Marinho, e aí incomodar João Dória. Vocês temem sobre o fator Lula? Eu acho mais difícil em São Paulo. Eu acho que no plano nacional, especialmente no Nordeste, algumas áreas onde o Lula tem hoje pesquisas que dão 60% para o Lula, mesmo que o Haddad não vai conseguir boa parte disso, ainda assim o Lula consegue transferir. Mas em São Paulo, essa transferência é bem mais difícil. Nas eleições municipais nós sentimos isso, e agora acho difícil também que a rejeição que ainda São Paulo permanece com relação ao Lula e ao PT de uma forma geral, seja diferente. Muito obrigada, Silvio Torres, por suas informações. Essa avaliação, que certamente é uma avaliação do PSDB. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Gamberini. 24 horas depois de assinar o decreto de autorização da atuação do Exército na fronteira entre Brasil e Venezuela, o presidente Temer declarou que o governo estuda distribuir senhas para limitar o número de refugiados entrando no Brasil.
O decreto que autoriza o uso das Forças Armadas no reforço da segurança em Roraima, assinado ontem no Palácio do Planalto, dá poder de polícia aos militares, que vão atuar numa faixa de 150 quilômetros entre o Brasil e a Venezuela até o dia 12 de setembro. Vencido esse prazo, o ato presidencial pode ser renovado. A governadora de Roraima, Sueli Campos, disse que o decreto do governo Michel Temer é insuficiente e chega tarde, já que o ponto alto da crise entre venezuelanos refugiados e brasileiros moradores da cidade de Pacaraima aconteceu há mais de 10 dias. Ela disse que a segurança na região está controlada, mas que o Estado ainda precisa de ajuda para atendimento social e de saúde aos refugiados, e também à população do Estado, que está entre as mais pobres do país. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, hoje de manhã, o presidente Michel Temer declarou que outras medidas estão sendo tomadas para tentar conter a crise. Outra providência que talvez venha a ser tomada, ontem pelo menos foi objeto de conversações, é que entram 700, 800 por dia. E está criando problemas até para vacinação, para organização. Eles pensam em, quem sabe, colocar senhas, né? De maneira que entre 100, 150, ou quando ser 200 por dia, e cada dia entra um determinado número, para organizar um pouco mais essas entradas, né? Segundo o IBGE, a entrada de venezuelanos no Brasil cresceu mais de 3.000% entre 2015 e 2018. Oficialmente, o país já tem quase 31 mil imigrantes do país vizinho vivendo legalmente por aqui. Em 2015, eram só 3 mil. Cerca de 10 mil refugiados chegaram ao Brasil só este ano, cruzando a fronteira em Pacaraima. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que os venezuelanos foram atraídos pelo canto da sereia e encontraram racismo, desprezo, escravidão e perseguição econômica nos países vizinhos. Maduro pediu para que os refugiados parem de lavar privadas em outros países e voltem à Venezuela para ajudar na reconstrução da nação. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com o Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL.